A Última Chance, de Marcelo César, pelo Espírito Marco Aurélio, parte 7, capítulo 30. O corpo de Vicente havia sofrido tanto com a doença que Leila decidiu não fazer velório. Tomada por uma força descomunal, firme e decidida, ela preferiu que o corpo do filho fosse direto para o crematório. Chega de sofrimento. Meu filho terminou sua missão neste mundo. Fiz tudo o que esteve ao meu alcance. Sérgio abraçou e as lágrimas custavam a cair. Ele estava em choque. Sinto muito, Leila, balbuciou ele. Sinto por todos nós, disse ela com os olhos marejados. Vicente estava pronto para partir. Agora precisamos vibrar para que ele fique em paz. A vida continua. Temos de seguir em frente. Ele foi um bom amigo. Mesmo aprontando comigo, era uma boa pessoa. Você vai se refazer, Sérgio, tenho certeza. Tudo foi muito triste. Não quero mais saber de namorar. Diz isso agora porque está cansado, triste e abatido. Daqui a um tempo nossas vidas voltarão ao normal e não sabemos o que nos está reservado. Sérgio nada disse. Afastou-se de Leila e aproximou-se da cama. Abaixou-se e beijou a testa de Vicente. Vá com Deus. Em seguida, Sérgio saiu do quarto e trancou-se no banheiro. Jogou um pouco de água no rosto e, por mais que tentasse, não conseguia chorar. Augusta despediu-se de Leila com os olhos cheios d'água. A senhora tem um coração de ouro. Espero poder revê-la. Leila abraçou com profundo carinho. Obrigada por cuidar do meu filho com tanto carinho. Nunca vou me esquecer de sua dedicação. Roberto e Vidigal preencheram o atestado de óbito, enquanto Nelson e Sérgio tomavam as providências com funerária e outras burocracias. Eles vestiram Vicente com uma roupa que ele gostava muito. Conjunto de blazer e calça preta combinados com uma camisa de seda com gola de padre. Otacílio e Venceslau colocaram o espírito adormecido numa maca e rumaram para a colônia especializada em atender desencarnados de AIDS. Gina deu um passe reconfortante em Leila e Sérgio. Depois, encheu o ambiente de energia tranquilizante e serena. Carlos e Denis, ligados às forças espirituais superiores, fizeram uma espécie de ponte e ajudavam a manter a harmonia no local. Sérgio ligou para os parentes de Vicente. As irmãs deram graças a Deus que ele morrera e os pais nem quiseram saber de se deslocarem até São Paulo para o enterro. A irmã de Vicente ainda foi categórica antes de bater o telefone na cara de Sérgio. Aproveite e queime tudo o que for de Vicente. Poucos amigos compareceram ao crematório. Foi uma cerimônia simples e, em vez de um padre ou pastor, Leila optou por música. Pediu que começassem com uma música de Vivaldi e terminassem com a Ave Maria. Durante aqueles 10 minutos em que o caixão ficou exposto para os presentes. Antes de colocarem o corpo de Vicente no caixão, Leila tirou a correntinha que ganhara de Roberto, abriu a mão já fria do filho, colocou a correntinha e disse entre lágrimas: leve ela com você, não se esqueça. Quando olhar para ela, repita: eu sou amado e protegido por Deus. As semanas foram se arrastando. Augusta recebeu seu pagamento e foi logo trabalhar na casa de uma amiga de Leila, pois o marido havia sofrido um derrame e precisava dos cuidados de uma enfermeira. Sérgio agradeceu a ajuda prestada pelos amigos. Cláudio estava no exterior a trabalho e não pôde ir ao enterro. Assim que chegou ao Brasil, alterou seu voo e desceu em São Paulo. Precisava dar um abraço e confortar seu grande amigo. Ainda em choque, Sérgio não derramou uma lágrima nos ombros de Cláudio. Contou-lhe sobre os momentos finais e como sentira sua falta. Cláudio não podia ficar na cidade, pois tinha de retornar ao trabalho no dia seguinte. Propôs a Sérgio de aproveitar as férias de julho e passar uns dias com ele no Rio de Janeiro. Acho que preciso de novos ares. Preciso juntar os pertences de Vicente. Eu e Leila vamos levá-los a uma instituição de caridade. Vamos doar os móveis e eletrodomésticos. Os abutres não vieram reclamar o imóvel? Vicente, nos momentos de lucidez, fez a venda para Leila. Ela prometeu a ele que, quando morresse, ela iria vender e doar o dinheiro para instituições ligadas à AIDS. A família dele enlouqueceu. As irmãs ficaram possessas. Vicente teve um lindo gesto. Ele não era tão mau quanto você sempre o julgou. Não gostava dele, é diferente. Tenho o direito de gostar ou não das pessoas.
Acho que, no fundo, pressentia que você fosse passar por esses momentos nada agradáveis. Mas tive de passar. Cláudio o abraçou com ternura e o beijou na testa. Faça o que tente fazer e vá para o Rio o mais rápido possível. Mais alguns dias e resolvo tudo. Vou passar a semana que vem em sua companhia. Ótimo, você precisa descansar. Sérgio correu para se desfazer dos pertences de Vicente. Queria enterrar essa fase de sua vida. Havia passado por tanta dor, tanto sofrimento e no momento queria esquecer-se de tudo. Em poucos dias ele se desfez do apartamento inteiro. Ficou com um aviãozinho em miniatura que Vicente adorava. Leila só quis o porta-retrato com aquela foto de Vicente que ela tanto adorava. Ele entregou a chave do apartamento para Nelson e em seguida foi para casa. Quis tomar um banho, terminar de fazer sua mala e ir ao encontro de Cláudio. No banho, enquanto se barbeava, Sérgio percebeu uma pequena mancha vermelha na altura do pescoço. Não quis dar trela para seus pensamentos. Deve ser uma espinha, disse para si na tentativa de não pensar no pior. Ele se enxugou, trocou de roupa e pegou a mala. Voltou para o espelho e ajeitou a roupa no pescoço. Novamente notou a marquinha no pescoço. Bobagem. Sérgio estava de jejum há mais de 10 horas, para afastar os pensamentos conflituosos que se apoderaram de sua mente. Decidiu fazer o teste. Passo no laboratório, faço a coleta do sangue e vou para o Rio. Sei que vou voltar mais sereno e estarei preparado para o resultado. A morte de Vicente mexeu comigo. Se eu estiver com isso, pelo menos posso sair na frente e brigar com o inimigo mortal. Não quero terminar como Vicente, não quero, bradou em alto tom. Ele falou, pegou a mala e quando ganhou a rua fez sinal a um táxi. Deu o endereço do laboratório. Seja o que Deus quiser. Como no início de nossa história, Sérgio voltou de viagem e foi ao laboratório pegar o resultado de seu exame. Ele abriu o envelope, respirou fundo mais uma vez. Seus olhos foram diretos para o fim da página. Ele leu. Reagente. O teste anti-HIV dera positivo. Ele foi infectado pelo vírus da morte. Sérgio apertou os olhos com força, leu de novo, acreditando que talvez num passe de mágica ele tivesse lido errado. Reagente. Ele fechou os olhos e moveu a cabeça para os lados. Tentou, mas não conteve o pranto. Finalmente conseguiu chorar. Chorou pelo sofrimento e morte de Vicente. Chorou por ser gay. Chorou por estar com o vírus. No gesto desesperado, levou as mãos ao rosto e chorou. Chorou como havia muito tempo não chorava. As lágrimas quentes inundavam suas faces, e entre soluços ele pôde balbuciar uma única pergunta que parecia corroer-lhe a alma. Por que eu, meu Deus, por quê? Leila recebia a visita de Roberto diariamente. Carlos e Denis a visitavam também. Os rapazes procuravam inspirar-lhe bons pensamentos. Leila absorvia todo o teor positivo da conversa. A companhia do casal lhe fazia tremendo bem. Eu estou muito triste, porque não tive oportunidade de ficar mais tempo ao lado do meu filho, mas agradeço a vida porque eu o encontrei e o ajudei a partir para o lado de lá. Você é a verdadeira mãe coragem, disse Carlos. Fiz o que meu coração mandou. Certa vez eu sonhei com uma mulher, e nesse sonho eu via cenas do passado. Era eu naquelas cenas, embora meu rosto e meu corpo fossem bem diferentes. Você deve ter tido acesso a alguma vida passada, concluiu Denis. Tenho lido muito a respeito, e chego à conclusão que sonhei de fato com uma vida passada. De todas as cenas e situações aparentemente vividas, o que só consigo me lembrar é de Vicente. Eu tenho certeza de que eu o abandonei. Agora sinto que fiz o meu melhor. Eu procurei por toda a minha vida, e quando o achei mesmo doente, não deixei de ampará-lo e o amei com toda a minha força. Creio que os laços que os unem vêm de muitas vidas. Se eu pudesse, teria mais filhos. Passei da idade, suspirou triste. A experiência com Vicente me mostrou que tenho jeito para ser mãe. Pode tentar, asseverou Denis. Já disse, está tarde demais. E por que não pensa em adotar? Como assim? Denis aproximou-se de Leila, segurou em suas mãos. Querida, não vê que a vida está lhe dando a chance de ser uma supermãe? Não entendo. Quem disse que o filho tem de vir do seu ventre? Mas a adoção... Para a sociedade eu sou solteira, vivo junto com Nelson, não assinamos papel. E daí? Denis apertou sua mão com carinho. Como dissemos antes,
Você é uma verdadeira mãe coragem. Passou por cima de todo preconceito e amou seu filho do jeito que ele era. Jamais recriminou Vicente pela orientação sexual ou pela doença. Eu agiria assim, mesmo que ele não fosse meu filho. Existem muitas crianças que nascem com o vírus HIV. Muitas são órfãos porque os pais padeceram da doença. Outras são abandonadas por pura discriminação. Leila levou a mão à boca aterrada. Isso é um absurdo, mas acontece aos montes todos os dias. São muitas crianças abandonadas pela família e pela sociedade. Carlos interveio. Você vai entrar em contato com essa realidade, vai doar o dinheiro da venda do apartamento de Vicente para diversas instituições. Depois que conhecê-la, seu coração vai ser tocado. Não sei. Você tem dinheiro. Pode comprar uma casa e transformá-la numa espécie de instituição para abrigar essas crianças soropositivas. Leila, você poderá ser mãe de muitas crianças, de muitos Vicentes, falou Denis animado. Ela não conseguiu conter o pranto. Leila sempre teve o desejo de ser mãe e acreditava que só poderia exercer seu lado maternal via gravidez. O que Denis e Carlos falavam abria-lhe uma nova e deliciosa oportunidade de exercer esse papel com toda a força que seu coração de mãe pulsava. Leila os abraçou com ternura. Esse era o motivo que precisava para continuar vivendo e seguindo adiante. Eu vou fundar uma instituição com o objetivo de cuidar dessas criancinhas contaminadas. Vou conversar com Roberto e sei que ele vai nos ajudar com medicamentos e consultas. Prestaremos um belo trabalho de assistência e, o mais importante, daremos muito amor a essas crianças. Tem razão, Leila, ponderou Carlos. Essas crianças precisam estar rodeadas de amor. Nós nos juntaremos a você nessa tarefa. Os três continuaram entablando conversa e fazendo planos para o futuro. Gina, a um canto da sala, não conseguiu conter a emoção. Finalmente, Leila conseguiu captar qual a verdadeira tarefa que vai burilar seu espírito. Estaremos presentes, ajudando e dando suporte no lado espiritual, anuiu Venceslau. Veja como a aura dos três está iluminada, exclamou Otacílio. Tenho certeza de que vão fazer um lindo trabalho. Os moralistas e fanáticos religiosos não mais poderão afirmar que a AIDS é uma punição divina aos gays. Dessa forma, o que dizer dessas crianças que vêm ao mundo com vírus? Sim, Gina, concordou Venceslau. Espíritos que apresentam um nível de evolução maior às vezes reencarnam com dolorosas moléstias, mostrando evidentemente que não estão agindo no melhor do que conhecem. Essas crianças, embora aparentemente indefesas, abrigam um espírito que viveu muitas vidas e muitas vezes não mudou os pensamentos e crenças de forma adequada à sua evolução. A doença vai ajudá-las a reverem determinados padrões e mudar para melhor. Foram seres que viveram muitas vidas sem amor próprio. Rodeados de carinho e amor, aprenderão o valor do amor incondicional por si e pelo próximo. Gina concluiu, e após deixarem energias revigorantes no ambiente, os três partiram rumo à colônia espiritual. Capítulo 31. Sérgio entrou em desespero. Pensou em ligar para Cláudio, mas o amigo havia viajado a serviço e voltaria dentro de alguns dias. Ele teve medo de revelar a verdade para Leila. Ela perdera o filho há pouco tempo, e de mais a mais, talvez o resultado do exame estivesse errado. Ele ouvira dizer que quando alguém era diagnosticado com o vírus da AIDS, precisava repetir o teste, norma adotada pelo Ministério da Saúde. Eu vou morrer. As aulas haviam começado e ele pedira licença de alguns dias, inventando que um parente morrera. Como Sérgio era professor que raramente faltava, a escola lhe concedeu a licença. Por intermédio de um amigo, ele foi ao consultório de conceituado médico. Marcou o último horário a fim de não ser visto por ninguém. A recepcionista o atendeu de forma lacônica. Precisa de recibo? Sim. Sente-se ali naquela cadeira. O Dr. Solano já vai atendê-lo. Quando terminar a consulta, eu lhe entrego o recibo. Obrigado. Sérgio falou e se sentou. Podia notar a contrariedade nos olhos da recepcionista. Ela procurou não tocar nele de alguma forma e quando Sérgio deu um espirro, os olhos dela brilharam indignados. Era como se todo paciente que frequentasse aquele consultório estivesse portando mal que fosse aniquilar a humanidade. Ele procurou ocultar esse sentimento de repulsa e pegou uma revista. Folheou-a
e encontrou uma matéria falando de um ator famoso que acabara de morrer, provavelmente de AIDS, embora a família negasse que a causa mortis fosse decorrência da doença. Sérgio fechou a revista e a jogou à distância. Não aguento mais esse assunto. Ele afastou os pensamentos com as mãos e o médico chamou, a sério e sisudo, mandou que ele se sentasse numa cadeira na frente da mesa. Solano fechou a porta. Sérgio lhe entregou um envelope com o resultado. O médico colocou os óculos e leu. Você está com AIDS. Mesmo? Solano largou o papel sobre a mesa e o encarou com expressão lacônica. Parecia que ele repetia aquela ladainha para todo e qualquer paciente que entrasse naquela sala dia após dia. A AIDS é o conjunto de infecções em seres humanos resultantes do estrago do sistema imunológico, ocasionado pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, segundo a terminologia em inglês. Mas Solano interrompeu com as mãos, continuou mecanicamente. O alvo principal são os linfócitos T e CD4, fundamentais de extrema importância para a manutenção da defesa do organismo. Assim que o número desses linfócitos diminui abaixo de certo nível, o padrão mundial define este nível como 200 por ml, o colapso do sistema imune é possível, abrindo caminho para doenças oportunistas e tumores que podem matar o doente. E agora, doutor? Bom, primeiro me diga, você é homossexual? Sou. Teve muitos parceiros? Não muitos. Quantos? Difícil precisar, doutor. Sei lá, talvez uns 30 ao longo da vida. Solano deu uma risada. Não precisa mentir. Um homossexual na sua idade não transou somente com 30 homens. Mas é a pura verdade. Talvez até menos. Eu nunca fui de ter muitos parceiros. Relacionou-se com algum com HIV? Sérgio não gostou nadinha do tom do médico. Ainda naqueles tempos, não se usava a palavra soro positivo, que viria com o advento do coquetel anos depois, e todo paciente que fosse diagnosticado com resultado positivo no teste era pejorativamente chamado de aidético. Sérgio remexeu-se na cadeira. Tive um companheiro que morreu em consequência da AIDS. Vocês usaram preservativo? Não, não era comum. Ninguém falava em usar preservativo. Começamos a usá-lo quando a AIDS se alastrou pelo mundo. Acredita que se infectou com ele? Não sei, doutor, mas por que pergunta? Estou infectado mesmo? Esse resultado não pode dar errado? Não. Se o teste desse inconclusivo, eu diria que estaremos entre a cruz e a espada, mas o teste deu positivo, você tem o vírus. Ouvi dizer que quando um teste dá positivo, temos de refazê-lo. Solano abanou a cabeça para cima e para baixo. Tem razão. Contudo, pelo resultado de seu exame por essa mancha no seu pescoço, ele apontou. Você está com AIDS. Sérgio levou a mão até a ferida no pescoço. Pode ser uma espinha. Que nada. Isso é sarcoma de Kaposi, tipo de aidético. Eu não sou aidético. Rapaz, você está com AIDS, mas o teste pode dar falso positivo. Eu não deveria fazer o Stern blot para confirmar o resultado? E pelo que sei, quando um teste dá positivo, o Ministério da Saúde obriga a fazer um segundo para não ter dúvida. Solano interrompeu com as mãos. O diagnóstico de soropositividade naturalmente por sorologia, ou seja, detecção dos anticorpos produzidos contra o vírus com o teste ELISA. Contudo, esse teste não detecta a presença do vírus nos indivíduos recentemente infectados. O seu teste deu positivo, encare a realidade. Mas não tenho de repetir. Gostaria de repetir o exame, é lei. Solano meteu os lábios para frente. Era um cacoete horrível que o deixava com aspecto mais aterrador. Tenha em mente que você tem AIDS, e a possibilidade de cura é nula. Existem tratamentos para a AIDS e o HIV que diminuem a progressão viral, mas não há nenhuma cura conhecida. Estou usando AZT nos pacientes. Seus efeitos colaterais são horríveis. Garanto que você iria preferir morrer ao tomar essa droga. E o que eu faço? Deixe seus documentos em ordem. Prepare-se para morrer. Quanto tempo? O máximo que você vai viver, deixe-me ver. Solano meteu o dedo no queixo e fez de novo aquele cacoete. Digamos, mais uns 2 ou 3 anos, e olhe lá. Sérgio deixou o consultório indignado. Teve vontade de estrangular o médico. Teve vontade de denunciá-lo para o conselho de classe. Ele rodou nos calcanhares e saiu a toda brida. Nem pegou o recibo.
Ganhou a rua e ficou aturdido com as duras e chocantes palavras. Que espécie de médico era aquele? Sérgio mal conseguiu conciliar o sono. Estava condenado a ir morrer. Solano fora categórico. Uma voz o inspirava positivamente. Procure Leila. Por meio dela você vai chegar a Roberto e sua vida poderá ter um final bem diferente do que você está vislumbrando no momento. Leila sofreu muito com a doença e com a morte de Vicente. Não posso procurá-la. Ela não vai querer cuidar de outro doente. As palavras do médico continuavam rondando sua cabeça, e com muita dificuldade, quando amanhecia, Sérgio caiu no sono. Algum tempo depois de adormecido, seu perispírito desprendeu-se do corpo físico, e seu espírito sentou-se na cama meio zonzo. Ele olhou para a Gina e fez cara de surpresa. De onde a conheço? De algum lugar do passado. Ele sorriu. Como no filme do mesmo nome? Sim, mas de um passado bem distante, como anda Gerard. Sérgio teve um lampejo de memória passada e lembrou-se da cunhada que tanto adorava. Gina, quanto tempo! Ela o abraçou com carinho. Como está? Não estou me sentindo bem hoje. Vim para conversarmos. Não quero conversar. Fui condenado à morte. Os médicos da terra acreditam que eu não vá durar muito. Sérgio quer ir comigo para um lugar bem bonito? Que lugar? Um lugar especial. Você vai gostar. Não gostaria de ver Vicente? O perispírito dele estremeceu. Ver Vicente? Não. Por quê? Não aguentaria vê-lo naquele estado. A doença acabou com ele. Não suportaria ter de ver aquele corpo doente e castigado por esse vírus maldito. Dê-me sua mão, venha comigo. Garanto que você vai se surpreender. No gesto rápido, Sérgio ergueu as mãos para a Gina e no impulso volitaram até a colônia espiritual próxima do orbe. Há um segundo eu estava no meu quarto, como é possível? Mistérios do além, disse Gina entre sorrisos. Que lugar lindo, muito belo. Foi construído com muito amor para receber pessoas que necessitam justamente das energias curadoras do amor. Eles foram caminhando até um edifício ladeado por lindo jardim. Sérgio aspirou o perfume gostoso das flores e sentiu a agradável sensação de bem-estar. Gino conduziu até a recepção, deu os nomes dela e dele, uma simpática senhora os levou até a enfermaria. Ele está na enfermaria? Está. Recupera-se com rapidez. Não gostaria de vê-lo daquele jeito. Gina assentiu com a cabeça e um rapaz abriu as portas da enfermaria. Ela deu o nome de Vicente. Leito 764. Obrigada. Ao entrarem na enfermaria, Sérgio surpreendeu-se. Quantos leitos tem aqui? 1.500. São 20 alas como esta. Cada ala tem 1.500 leitos. 30.000 pacientes. Sim, é muita gente. Não. Eles se recuperam rapidamente. Siga-me. Sérgio abaixou a cabeça e foi seguido aos pés de Gina. Não queria olhar para nenhuma cama e nenhum doente. Estava farto de tanto sofrimento e caras aterradas e cheias de medo e pânico. Gina parou e ele levantou a cabeça. Chegamos. Ele olhou por cima do ombro de Gina. Vicente dormia placidamente. E para a surpresa de Sérgio, seu rosto e seu corpo estavam em plena forma. O rosto de Vicente era o mesmo de anos atrás, antes de ele começar a desenvolver a doença. O corpo, forte e bem torneado, parecia jamais ter estado doente. Não pode ser, exclamou em alto tom. Quando Vicente morreu, seu corpo era uma massa magra coberta de feridas purulentas. O corpo físico de Vicente era uma massa magra coberta de feridas, não seu perispírito. Como pode ser isso possível? O milagre da morte? Muitos encarnados acreditam que a AIDS seja uma doença do mundo terreno. Por esse motivo, quando desencarna, o espírito tem melhora imediata. Sérgio queria fazer muitas perguntas, mas o tom de sua voz acordou Vicente. O jovem olhou para ele e sorriu. Você aqui? Que bom! É o primeiro rosto conhecido. Como está, Vicente? Nunca estive melhor. Estou tão aliviado. Meu corpo não tem mais erupções e eu consigo controlar meu intestino. Sinto-me revigorado a cada dia que passa. Vicente está melhorando seu padrão de pensamento, tornou Gina. Conforme vai absorvendo padrões de pensamentos positivos acerca de si mesmo, mais seu espírito reage e melhora. Impressionante. Vicente está tão bonito, tão corado. Eu estou me sentindo cada dia melhor, Sérgio. Às vezes vem um pensamento triste, negativo e daí eu reajo.
Tenho de reagir e combater o negativo em mim, só assim vou me curar. As lágrimas corriam pelos olhos de Sérgio. Fico feliz que esteja bem. Estou. Devo muito dessa melhora a você, Carlos e Denis, e sobretudo a minha mãe. Fizemos o melhor. Eu gosto de você, mas nunca me amou. Eu sei, aqui. Vicente sorriu e pegou em sua mão. Eu também não o amava. Gina me explicou que vivemos juntos por afinidade de energias. A vida juntou a fome com a vontade de comer e nos deu a oportunidade de juntos aprimorarmos nosso espírito. Fora do corpo físico, a lucidez se amplia e foi nesse instante que Sérgio teve um lampejo. Imediatamente o rosto de Vicente se transformou. Ele gritou: "O que se passa? Por que mudou o rosto?" Gina explicou. Vicente tem lampejos do passado, e quando a memória vem forte, seu perispírito adquire a forma da vida pretérita. Esse rosto que você vê é de Victor. Victor? Sim, Vicente na encarnação anterior. Inacreditável. Também lhe peço perdão por ter lhe passado o vírus. Quem pode afirmar que foi você? Eu não era nenhum santo, e antes de sabermos da existência da doença, não nos preocupávamos em usar preservativo. Pode ser que eu tenha me infectado ou tenha até infectado você. E de mais a mais, de que vai adiantar nos acusarmos? Se tivermos de passar por essas experiências, elas vão nos chegar de uma maneira ou de outra, mas vão chegar. Eu não tenho mágoa de você. Eu também não, ponderou o rapaz já com as feições de Vicente. Quero encher meu coração de amor, só isso. Gina interrompeu. Ele precisa descansar. Numa outra oportunidade, vocês poderão se reencontrar. Ela virou-se para Vicente. Agora procure relaxar e dizer para si mesmo as frases que a enfermeira lhe passou. Eu me amo. Está tudo bem comigo. E onde está a correntinha que sua mãe lhe deu? Aqui. Ele exclamou, levantando a mão e dizendo ao mesmo tempo: eu sou amado e protegido por Deus. Isso mesmo. Continue repetindo. Eu tenho de dar uma palavrinha com Sérgio. Está bem. Vicente apertou a mão de Sérgio. Obrigado por tudo. Estarei sempre lhe enviando energias de amor e tranquilidade. Você não vai morrer disso. Como sabe, eu sinto que você vai viver muito. A AIDS veio até você para que parasse de se colocar para baixo. Você é perfeito como Deus. Obrigado pelas palavras gentis. Gina despediu-se de Vicente mais alguns minutos fora do prédio. Ela e Sérgio sentaram-se num banco da pracinha jardinada. Creio que precisamos conversar. Você quis me preparar para a morte? Sim, de certa forma. Mas dia menos dia você terá de deixar a terra, concorda? Um dia todos vamos morrer. Gina pousou delicadamente a mão sobre o braço dele. A modulação de sua voz era firme, porém doce. Você tem um ponto muito terrível contra você nesta competição, porque a crendice popular é muito forte de que câncer ou AIDS matam. Exato. A ciência e a crença nos médicos são muito fortes e a crença na doença também. Portanto, neste particular, por ser uma doença de conotação sexual, há muito preconceito da sexualidade. Da pessoa doente, muito pavor. E os médicos ainda não estão compreendendo o que está acontecendo porque cada dia fica mais confuso. O problema está numa fase difícil e as pessoas estão muito iludidas e envolvidas por uma doença muito mais psicológica que física. Sérgio prestava atenção. Gina continuou. Você é um simples homem tentando viver e o soro positivo é uma pessoa entregue à sociedade que não tem mais em si o respeito e amor por si próprio. Não tem mais contato com a sua essência e está muito à mercê do mundo. Fica difícil de tirar as garras da sociedade e dos preconceitos que ele mesmo absorveu, e essa doença é uma manifestação de uma vontade de não viver, assim como a pneumonia e outras doenças similares. Todo doente na Terra, antes de morrer, fica aidético. Embora eu não simpatize com o termo, ele arregalou os olhos. Todo mundo? Sim. Porque o que morre em você é o sistema imunológico, qualquer que seja a doença, mesmo se tratando de uma simples operação. Mas como? Antes de morrer, você passa por uma perda de proteção da vida física, que é a perda do sistema imunológico. Quando o sistema não responde, a pessoa morre. Vou exemplificar. Você é internado, faz exames e descobre que tem o vírus HIV. Nunca fez sexo, nunca esteve no grupo que é considerado de risco. Quer dizer, segundo a ciência oficial, você não teria condições de se contaminar. Ou imagine uma cirurgia cardíaca.
Há uma complicação séria na operação, mas os médicos vão se focar só no coração. Para os médicos, o problema da complicação não é o sistema imunológico, mas o coração, certo? Por certo, opera-se o coração, faz-se o transplante. Digamos que a medicina não consiga sucesso e o paciente caminha para a morte. O que está acontecendo? Ele está aidético, está morrendo. O sistema imunológico está desligando, enfraquecendo até desencarnar. Todo doente, Sérgio, passou pela fase aidética, ou seja, de desligar o sistema imunológico. Isso sempre existiu. Então, o que acontece hoje com relação à AIDS? Ele mordiscou os lábios e respondeu: as pessoas estão percebendo a morte. Exato. E quando se começou a estudar profundamente a morte, começaram a perceber algo inusitado. As pessoas iam para se curar, fosse de câncer, de pele, de pneumonia. Daí os médicos davam remédio, tratavam do câncer de pele, de pulmão, mas a pessoa não resistia ao tratamento e morria. Eram jovens. Daí veio o alerta, a preocupação. Começaram a achar que o corpo não tinha resistência. Foram então procurar as causas da não resistência e começaram a chamar isso de uma síndrome especial. Acontece que em determinados grupos sociais a depressão faz parte intensa e como o sistema para de funcionar pela vontade de morrer, essas pessoas apresentavam doenças enfraquecidas pela baixa atividade do corpo emocional. Baixa atividade do corpo emocional, que significa a ausência da vontade de viver, a entrega para os processos de morte da afetividade, a ausência do amor, a falta de respeito por si, isso cria doença. Por quê? Gina percebeu o interesse de Sérgio e animou-se. Ele absorvia as palavras com enorme prazer. Quando a homossexualidade era altamente perseguida, combatida e proibida, os gays não desenvolveram o problema. Depois que se trabalhou pela sua libertação, a sociedade se tornou mais condescendente. Houve mais compaixão, mais compreensão e procurou desenvolver uma visão diferente da sexualidade feminina e masculina homossexual. Houve uma libertação nessa tolerância e ninguém mais poderia persegui-los. O que é que as pessoas fizeram com essa liberdade? Continuaram se odiando, se matando e dessa vez não mais por culpa da sociedade, mas por culpa deles próprios. Isso mesmo, Sérgio. Essas pessoas experimentaram a aceitação, a liberdade e assim mesmo continuaram conservando certos hábitos de rejeição e não tinham mais o direito de fazer isso. Eles tinham que se amar, aproveitar a liberdade conseguida, emancipar-se e se tornar pessoas mais espirituais, mais dignas, com mais respeito por si e pelo próximo, pelo seu semelhante. Os que tinham essa maturidade não o fizeram logo após que se efetuou a ligação, não tinham mais proteção cósmica e começaram a entrar em deficiência. Essa deficiência foi se alastrando, não só dentro da comunidade gay, como também de heterossexuais que, apesar de viverem numa sociedade liberada de costumes, não exercem essa tal liberdade. Como exemplos, podemos citar a independência da mulher, que hoje em dia não é mais oprimida e é capaz de exercer sua liberdade e sua vida com mais dignidade. E, apesar de tudo, continua presa a antigos padrões. Essas e esses também estão sem a proteção e vão direto para a morte, não para a vida? Sim, o homem lutou pela liberdade, pela dignidade e agora não faz jus. A natureza, nesse caso, não vai protegê-lo. Quando os gays eram reprimidos e lutavam contra essa repressão, ainda tinham a fibra, a força e a vontade de viver. Depois parece que liberou geral e eles não souberam lidar com isso. A AIDS não está relacionada ao HIV, mas o que está relacionado é toda forma de morte que produz HIV e outras formas de vírus, porque o sistema imunológico está num processo de retração. Dentro do seu corpo existem, pelo menos, os vírus de milhares de doenças. O que seu sistema imunológico vai permitir desenvolver ou não? Não sei ao certo. Em termos de estruturação e captação áurica, você absorveu muitos modelos e eles têm a chance, dependendo do seu comportamento, da sua situação, de se desenvolverem no processo e apenas ficar como um modelo. Cada pessoa doente que você visita, o seu corpo aprende sobre aquilo. Cada doença que você teve ao longo das encarnações, seu perispírito aprende sobre aquilo. E depende dele a capacidade de reproduzir tudo isso.
mas se houver condições, caso contrário, não. Sérgio assentiu com a cabeça. As informações claras e desprovidas de preconceito lhe faziam muito bem. Gina apertou sua mão e declarou: compreendo o seguinte: quando o homem não age no seu melhor, ele cria o problema. Quando o problema se apresenta epidêmico, referem-se a condições de grupos, pessoas que estão vivendo a vida social muito intensa e isso eclode na sociedade. O que você tem ao seu favor, na verdade, é o susto que o paciente com um diagnóstico desse apresenta. Ele acha que vai morrer, e talvez morra, porquanto está num processo de morte, devido à falta de espiritualismo da verdade dele, dos sentimentos e da dignidade dele. Todo processo de dignificação do ser humano pode recuperar a vida, sim, mas para você dignificar-se, é necessário negar qualquer mal em você e repetir para si: não tem erro em mim, não tem mal em mim, eu sou uma coisa bonita e bela. Adianta, Gina, muito. Imediatamente o vigor espiritual entra em jogo e o processo desliga, seja uma pessoa com o vírus da AIDS, seja apenas um problema no coração ou uma diabetes crônica. Se ela quiser viver, como se diz por aí, ela acredita na vida, ela se sente uma pessoa inteira e bonita, então ela vive. Acho que entendi o que você quer dizer. Vamos supor que um amigo meu operou o coração, mas acha a vida uma porcaria, tudo é ruim. Então começa o processo de desligamento, de retração do sistema imunológico dele, é isso? Exato. Só o bem liberta porque a verdade é o bem. Você não pode pensar o mal, pense o bem, procure o bem nas coisas, negue o mal. Vou tentar, Gina, vou tentar. Claro que uma pessoa que se deixou levar pela AIDS, ao desencarnar, sente um grande alívio, porque o corpo fica com muitas impressões, e logo que desencarna fica bem, porque esse processo está bem relacionado à vida física. Às vezes o restabelecimento é imediato, como no caso de Vicente. Sim, porque a pessoa morre consciente de que vai morrer, então já está trabalhando no desencarne. Vem para o mundo espiritual e se revigora, muito embora imediatamente comece o tratamento. Em que consiste o tratamento de quem desencarna por causa da AIDS? Primeiro lema nesta colônia: o mal não existe, nunca pense o negativo. Depois de um tempo, o espírito vai para um campo, faz treinamento e fica por lá. Tem uma comunidade específica aqui perto desta colônia. Os funcionários de lá recebem esses espíritos e lhes amarram um dispositivo próximo da nuca. Esses espíritos abnegados construíram esses campos porque já sabíamos da epidemia. E o que acontece com esse dispositivo? Esses espíritos são estimulados a só pensar coisas boas acerca de si mesmas. Quando vem pensamento negativo, o dispositivo capta a energia negativa e toca-se uma campainha. E então, o espírito faz pressa e melhora, porque ele passa a acreditar que, na verdade, sua doença é física. Na maioria dos casos, as marcas da doença ficam no corpo físico e não no perispírito. Mesmo que venha uma ideia negativa, um pensamento ruim, o espírito olha para si e vê que seu perispírito está, digamos, saudável. Durante esse estágio do tratamento, o perispírito repete para si até a energia se transformar em positiva. Tudo vai bem, agora estou livre e vou para a eternidade. Isso posto, o espírito logo fica bem porque acredita. Precisamos aprender a deixar a pessoa portadora de AIDS morrer com alegria, não ficarmos aflitos, não entrar na crença da sociedade, cada um é um. Estão certos todos os caminhos, isso mesmo, Sérgio. Numa situação dessas, nada de negativo. É necessário dignificar a pessoa, falar da alegria da vida, da perfeição, mostrar o positivismo, o otimismo. E melhora, certo? Bem, a pessoa vai melhorar com ou sem o corpo. Que diferença faz o corpo? Já pegaram tantos, já largaram tantos, ainda vão pegar tantos outros horas. Claro que temos de preservar o corpo que temos, mas temos a eternidade pela frente. O que eu posso fazer para não ficar doente, Gina? Precisa aprender a sair desse condicionamento terreno e ser espiritualista de fato, de verdade, ver a vida bonita com outros olhos. Cada um é um processo de vida, um pedaço de Deus caminhando sempre rumo à evolução. É necessário treinar sua mente para atacar a doença. Visualização positiva ajuda, e muito. Perca seu tempo, reserve 1 hora e converse consigo. Mentalize,
Veja só beleza e positividade dando força mental e a posse de recuperação que o seu espírito precisa. Sérgio refletiu toda aquela conversa. Eu peguei e terei de arcar com as consequências. Farei a minha parte e procurarei me amar a fim de evitar que a doença me vença. Assim que se fala. Mas, Gina, e para quem não tem AIDS, o que fazer para não pegar ou desenvolver a doença? Só ver beleza na vida. Deixar vir o entusiasmo da vida, a grandeza, a beleza das coisas. Viver com dignidade, com respeito. Tratar-se com dignidade e respeito. Ter amor por si e orgulhar-se de si. Gina falou com tanta doçura que Sérgio absorveu cada palavra com extrema alegria. Ele sorriu para o espírito dela, fechou os olhos e aspirou o ar puro daquele jardim. Depois abriu os olhos e notou quando uma estrela brilhou com força no céu. Sérgio olhou para ela e se emocionou. Foi então que sentiu ser perfeito e belo como Deus. Capítulo 32. Leila empolgou-se com a ideia e sentia em seu peito que essa tarefa que abraçaria com o maior amor do mundo. Iria acolher e ajudar bebês e crianças soropositivas. Primeiro veio o apoio de Nelson. Carlos e Denis queriam participar do projeto e a animação deles contagiou Eliana e Helena. Roberto propôs montar um ambulatório, enfermaria e Vidigal, com seu prestígio, iria tentar desconto junto às indústrias farmacêuticas nos diversos medicamentos indispensáveis para o tratamento das crianças. Foi com imensa alegria que Augusto aceitou trabalhar na instituição. Estavam todos felizes e contentes com o projeto. Roberto estava se destacando como brilhante médico. Fora convidado para ser sócio de Vidigal em sua clínica particular, além de tornar-se seu braço direito no hospital, médico conceituado e um dos maiores especialistas em infectologia do país. Roberto tratava seus pacientes com respeito e carinho. Era adorado pela comunidade médica, pela mídia e principalmente pelos pacientes. Foi no jantar oferecido por Leila que Roberto surpreendeu-se com a presença de Denis. Embora frequentassem a casa de Leila a miúde, nunca haviam se encontrado. Emocionaram-se e por fim se abraçaram. Definitivamente as mágoas e ressentimentos do passado ficaram para trás. Roberto emocionou a todos, principalmente a Denis, quando finalizou a conversa. Sou médico e fã ardoroso da ciência, porém não posso negar que algo maior esteja governando o universo. Ainda não conheço muita coisa sobre as verdades da vida. A Leila apontou para a amiga. Tem me esclarecido muita coisa, mas como convivo com doentes, eu posso afirmar uma verdade para mim irrefutável. O que é? Indagou Denis encarando nos olhos. A doença é algo muito mais que uma deterioração do corpo físico. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Quando ficamos presos, emperrados num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais e mais. A dor, a vingança, a raiva e a tristeza são sentimentos que brotaram de onde não houve perdão. Perdoar torna-nos livres, além de dissolver o ressentimento. E por essa razão, eu perdoo a mim e a você, Denis. Deixemos o passado onde ele merece estar, lá atrás. Os olhos de Denis marejaram e ele abraçou Roberto com muito carinho. Meu amigo, você salvou minha vida anos atrás e agora me dá essa lição. Como você é iluminado. Não sou abajur, sou Roberto, feito de carne e osso horas. Todos caíram na gargalhada. Continuaram a conversa animados e cada um dando opiniões sobre atendimento, tratamento e etc. Rafaela, aspirante a médica, interveio na conversa. Sentou-se no colo de Roberto e passou o braço delicadamente pelo seu pescoço. Tio, eu quero ser como você, uma médica dedicada e que ama a profissão. Tenho certeza de que vai ser uma grande médica. Muitos escolhem um caminho da glorificação interior por meio do serviço, no convívio com experiências profundas, com pessoas de experiências de vidas marcantes, como doença e sofrimento. O convívio com isso é uma grande estimulação para despertá-lo de sua espiritualidade sem que você passe por aquilo. À medida que você assiste à dor e ao sofrimento, você está passando com eles, se purificando e trazendo para si o bem. Quando você olhar para um paciente e trouxer em seu coração essa visão iluminada, você está se iluminando. É você no serviço do bem. O seu serviço, minha sobrinha, será glorificar a beleza de Deus,
a glória espiritual e com isso glorificar o próximo. Isso é santidade, ou seja, é enxergar com os olhos da alma e despertar o espírito no paciente, facilitando que aquelas experiências, no caso as doenças, sejam verdadeiramente sublimes para o seu espírito. Porque toda a experiência do ser humano é sublime, exato. Isso é o que nos faz diferentes, especiais como médicos e espiritualistas. Dá o cálice da sabedoria para a pessoa beber. Ela o beijou nas bochechas. Eu também me sinto diferente. Sinto-me espiritualista. Eu também serei médica. O estágio em Paris eu lhe consigo, pode acreditar. Eu o amo, tio. Eu também, minha sobrinha, amo você. Eliana bateu na porta e entrou ofegante. Todos pararam de conversar e viraram os rostos em sua direção. Helena perguntou: o que foi, filha? O Ricardo acabou de ligar. Anne acabou de dar à luz. Mas era para a semana que vem, protestou Helena. Eu queria ir para o Rio e... Roberto levantou-se de um salto. O neném nasceu, disse emocionado, vamos comemorar. Eles abraçaram-se e em seguida ligaram para a maternidade. Anne iria dar à luz dali a alguns dias, mas a bolsa estourou e Ricardo correu com a esposa até a clínica São José, no bairro de Botafogo. Ricardo não cabia em si de tanta felicidade. Agora era pai de Adriano, um menino lindo e saudável com os traços de Ricardo e os cabelos ruivos de Anne. Roberto decidiu que iriam para o Rio de Janeiro no dia seguinte. Ligou para uma amiga, dona de agência de turismo, e solicitou os bilhetes para ele, a mãe, a irmã e a sobrinha. Depois de conversarem com Ricardo e mandarem felicitações para Anne, voltaram a se sentar e brindaram a chegada do novo rebento. No dia seguinte, eles pegaram a ponte aérea. Aterrissaram no Rio de Janeiro pouco depois das 10 da manhã. Pegaram um táxi. Helena, Eliana e Rafaela espremeram-se no banco de trás e Roberto sentou-se na frente. Em 20 minutos estavam no hospital. Adriano era um garoto muito bonito, robusto e bem grande. Chamava atenção no berçário pelo tamanho e pelos cabelos avermelhados. Ricardo, abraçado a Eliana e Roberto, apontava o filho pelo vidro do berçário. Meu filho, olhem que lindo. Lindo mesmo, assentiu Eliana. Nunca vi criança mais linda. Essa família tem melhorado a cada geração, finalizou Roberto. Eu tenho novidades para vocês. O que é? Indagou Eliana. Eu e Anne vamos nos mudar para São Paulo. Recebi uma proposta para trabalhar na cidade. Vamos ficar juntos e criarei meu filho perto de vocês. Fico feliz de podermos estar juntos. Eu também, Roberto. Ricardo falou e encarou Eliana nos olhos. Você vai embora hoje? Temos de ir. Rafaela precisa voltar à escola e eu tenho a loja para cuidar. Uma funcionária me cobriu hoje porque é dia de semana e o movimento é mais fraco. Contudo, fiquei de retornar amanhã ao trabalho. Deixe Roberto voltar com mamãe Rafaela, fique mais um dia. Por quê? Anne vai receber alta amanhã cedo. Vocês têm babá e empregada? E se fosse para algum de nós ficarmos, seria a mamãe. Ela está radiante com o nascimento de Adriano. Eu sei, querida, mas preferia que você ficasse. Não estou entendendo. Há alguém que chega logo mais de Paris. Eliana sentiu um frio no estômago. Não me diga. Sim, Nicolas vem nos visitar. Mas ele vem ver o sobrinho. Nossa história, se é que aquele encontro foi história, perdeu-se ao longo dos anos. Ele se casou. Eliana falava com rispidez. Estava ansiosa, Ricardo a silenciou, pousando delicadamente o dedo em seus lábios. Xi, calma. Nicolas perguntou por você. Jura? Sim. Perguntou se você estava casada, se estava vendo alguém. Disse que se você estiver livre, gostaria de conversar. A sua boca secou e Eliana sentiu certa fraqueza. Roberto aproximou-se e a amparou. O que é isso? Ela está doente? Indagou Ricardo. Não, meu irmão. Isso é comichão de amor, mais nada. Ricardo caiu numa gargalhada gostosa. Eliana também riu. De que adiantava esconder? Nunca deixara de pensar em Nicolas. Tiveram um ou outro encontro nesses anos, mas nada sério. Ela não queria admitir, mas seu coração era de Nicolas, somente de Nicolas. Roberto a abraçou e a enlaçou pelas costas. Eu volto com mamãe Rafaela no fim do dia, você fica. Mas e a loja? Eu ligo para a proprietária. Explico que você terá de ajudar sua cunhada mais um dia. Você nunca faltou ao emprego, Eliana. É funcionária exemplar. Tenho certeza de que mais um dia aqui não vai atrapalhar em nada a rotina da loja. Nicolas,
Não vai ficar muitos dias. Creio que vai embora no fim de semana. É melhor ficar. Precisam conversar. Pelo menos que seja uma conversa definitiva, disse Ricardo. Tem razão. Preciso acabar com essa história, para o bem ou para o mal. Na tardinha do mesmo dia, Roberto pegou um táxi na porta do hospital e com a mãe e a sobrinha partiram para o aeroporto. Durante o trajeto, na altura do aterro do Flamengo, o táxi teve de desacelerar. O trânsito não fluía. Roberto perguntou ao motorista. É sempre assim? Assim o quê? Esse trânsito? Não. Deixe-me ligar o rádio e procurar por informações. O rapaz ligou o rádio e procurou uma estação de notícias. Não demorou a saberem que um grave acidente ocorrera no meio da tarde. O locutor informava. Um grave acidente na avenida perimetral parou o trânsito ao redor do centro da cidade. Um caminhão desgovernado bateu em vários carros e tombou na pista. Até o momento, são 6 as vítimas fatais. 2 já foram reconhecidas pelo IML, o médico Arthur Paulo Cavalcante e o executivo Cláudio Ramos Benedutti. Helena fez o sinal da cruz. Que Deus os tenha. Instintivamente, Roberto e Rafaela fizeram o mesmo. Cerca de 1 hora depois, conseguiram chegar ao aeroporto. Perderam o avião, mas em se tratando de ponte aérea, pegaram o voo seguinte e chegaram a São Paulo sem maiores incidentes. Eliana cumprimentou a cunhada e passaram a tarde juntas. Ania encorajou a ir para sua casa, banhar-se e arrumar-se com aprumo. Ela e Eliana tinham o corpo parecido. Ligarei para casa e pedirei para separar um vestido. Quero que fique radiante para Nicolas. Tenho medo, horas porque faz tanto tempo. Seu irmão se casou, depois se separou, depois se casou. Talvez esteja desacreditado do casamento. Bobagem! Nicolas nunca esqueceu. Foram os imperativos da vida que os mantiveram separados. Primeiro as viagens de negócios, depois a gravidez surpresa e o casamento à força. A sua última esposa, Gisele, conseguiu o que queria, ou seja, uma gorda pensão pelo resto da vida. Nicolas não se envolveu com mulher nenhuma depois desse golpe da barriga. Tem certeza? Acredito que ele tenha dado suas saídas comum para qualquer homem divorciado. Mas tudo não passa de extravasar os desejos sexuais. Meu irmão nunca foi de se apaixonar e eu tenho certeza de que ele a ama. Não quero me iludir. Pois bem, vá para casa. Eu já avisei as empregadas e seu nome consta na portaria. Use minha suíte. Nicolas deve chegar logo mais. Eliana assentiu com a cabeça. Levantou-se e despediu-se da cunhada. Quando estava para sair, a enfermeira trazia Adriano nos braços para ser amamentado. Eliana acalentou o sobrinho nos braços, rodou nos calcanhares e saiu à procura de Ricardo, que estava no saguão do hospital. Você é boa pessoa. Merece um homem bacana ao seu lado. Eu estou tão feliz com Ania ao meu lado que adoraria ver você e Roberto também amando. Eu também tenho o sonho de ver os 3 irmãos apaixonados e felizes. Talvez sua hora tenha chegado. Eliana nada disse. Beijou a bochecha do irmão e saiu em disparada. Tomou um táxi e foi para o apartamento de Ricardo. O porteiro autorizou sua entrada. Ela subiu, entrou no apartamento. Uma empregada a aguardava. Dona Anne me pediu para passar esse vestido, apontou. Nossa, é um lindo vestido. Vai ficar muito bonito na senhora. Obrigada. A empregada conduziu até a suíte. Eliana despiu-se e tomou uma ducha reconfortante. Colocou o vestido e um colar que Anne pedira para que ela usasse. Ela se maquiou e, quando terminava de calçar o sapato, ouviu a campainha tocar. Seu coração veio à boca. Nicolas chegou, disse para si. Ela respirou fundo. Olhou-se pela última vez na sua imagem refletida no espelho. Gostou do que viu. Eliana deu uma piscadinha e foi à sala. Ela jamais poderia descrever a emoção que sentiu ao ver Nicolas. Ele estava mais maduro, mais grisalho, mais bonito. Seu semblante aparentava tranquilidade, embora seus olhos brilhassem mais que o usual ao vê-la. Não pôde deixar de exclamar. Você está linda. Você também. Eliana aproximou-se e lhe deu um beijo no rosto. Quantos anos? Confesso que está mais bela que antes. Está mais madura, porém continua linda. Obrigada. Ela fez sinal para que se sentassem. A empregada perguntou se queriam beber algo. Eliana respondeu docilmente. Eu mesmo vou preparar os drinks. Pode nos deixar a sós, por favor. A empregada sentiu com a cabeça e se retirou. O que bebe? Um uísque duplo. Está feliz?
Tive a sorte de chegar ao quarto bem na hora da amamentação. Peguei meu sobrinho, quer dizer, nosso sobrinho no colo. Adriano é tão lindo. Eliana sorriu. O sotaque aumenta seu charme. Creio que nunca vou perdê-lo. Eliana preparou os drinks e levou o copo até Nicolas. Ele levantou-se do sofá. Um brinde ao nosso reencontro. Um brinde. Eles bebericaram e voltaram a se sentar. Nicolas tomou a palavra. Eu aprendi muitas coisas nesses últimos anos. É mesmo? Aprendi a me expressar. Ele se aproximou. Sabe, Eliana, quando a conheci fiquei fascinado. Foi amor à primeira vista. Eliana engoliu em seco. Agradeceu por estar sentada, pois suas pernas já estavam bambas. Nicolas continuou. Eu fiquei alucinado, apaixonado mesmo. No entanto, tive de retornar à Europa. Depois, bem, você sabe o que aconteceu. Você se casou e teve um filho. Michel é um garoto adorável, vive grudado a mim. A mãe não liga muito para ele. Anne me contou que o seu casamento com Gisele foi sem amor. Não, houve amor. Eliana fez força para não demonstrar a contrariedade. Eu pensei que vocês não se amassem e Nicolas a interrompeu docilmente. Gisele se casou por amor ao meu dinheiro. Ah, bom. Ele pegou em suas mãos. Senti muita sua falta. Soube que você se separou, arrumou emprego, tem criado sua filha sozinha. Tudo isso tem me despertado mais interesse, admiração e respeito por você. Fiquei sozinha e tive de me virar. No início, Ricardo me ajudou, porém tive de ir à luta. Alaô fez de tudo para não me dar um tostão. Aprendi a me movimentar, a não ficar parada. É muito bom ser dona de meu nariz, ganhar e administrar seu próprio dinheiro. Sinto-me realizada, totalmente realizada. Eliana percebeu a face corar. Bom, profissionalmente eu consegui muito mais do que sonhei. Tem saído com alguém? Não, e você? Também não. Nicolas apalpou os bolsos do paletó e de um deles retirou um cartão. É para você. O que é? Perguntou Eliana. Um postal? Sim. Faz anos que eu escrevi, mas nunca tive coragem de mandá-lo. Como eu havia lhe prometido, aqui está o cartão postal. Eliana pegou o cartão. Uma foto da Torre Eiffel ilustrava a parte da frente. Nicolas solicitou, vire. Ela virou e leu. Quer se casar comigo? Quê? Indagou ele. Você quer? Eliana levou a mão à boca para evitar um gritinho de felicidade. Nicolas, por favor. Depois de tantos anos, eu só quero uma resposta. Sim? Sim, claro. Nicolas não se conteve. Tomou Eliana nos braços e a beijou demoradamente nos lábios. Ela se entregou ao beijo, às carícias, e foi tomada por forte emoção. Parecia que seu peito ia explodir tamanho contentamento. Nicolas a pegou no colo e a conduziu para o quarto de hóspedes. Deitou-a na cama e, enquanto a beijava, também tomado sob forte emoção, misturava os idiomas. Case-se comigo. Seja minha esposa, eu a amo. Capítulo 33. Sérgio abriu a janela da sala e meteu a cabeça para fora. A garoa continuava a cair sobre a cidade. Poucas pessoas andavam na rua, e o céu cinza e nublado parecia estar em acordo com seus sentimentos. Desde que recebera a notícia do teste e o diagnóstico daquele médico insensível e desprovido de total tato para com os pacientes, Sérgio mal saía de casa. Esforçava-se para se levantar e dar as suas aulas. Ele podia estar doente, emocionalmente fragilizado, mas nunca deixaria seus alunos na mão. Aliás, era o carinho dos alunos e professores da escola que o animavam a continuar dando suas aulas, fazendo esforço hercúleo para que ninguém suspeitasse que ele estivesse vivendo uma fase infernal de sua vida. Olhou de novo para fora, meteu a cabeça no vão da janela e deixou que algumas gotinhas de água caíssem sobre sua cabeça. Lembrou-se dos acontecimentos tristes que vinham permeando sua vida havia alguns anos. Enquanto se lembrava, as lágrimas se misturavam aos pingos da chuva fininha. Quanta saudade, Cláudio! Imediatamente lembrou-se de quando decidiu contar ao seu melhor amigo sobre o resultado de seu exame. Precisava conversar com alguém, ainda mais depois de receber o diagnóstico de que teria pouco tempo de vida. Sérgio ficou aterrorizado, não com a possibilidade de morrer, mas com a arrogância e falta de tato do médico, e lhe decretar um fim de certo e preciso, como se aquele homem de aparência sisuda, sentado à sua frente no consultório, fosse a personificação de Deus. Sérgio fechou a janela e sentou-se numa poltrona.
Sua mente voltou no tempo, anos antes. Cláudio pediu licença na empresa e viria passar 3 dias na capital para dar todo o suporte e apoio moral ao amigo do peito. Infelizmente, Cláudio falecera num acidente quando um caminhão desgovernado provocara um engavetamento. Quando Sérgio recebeu a notícia, pensou que fosse morrer com um amigo. Como pode isso? Ele olhava para o alto e fitava algum ponto no céu, na tentativa de encontrar Deus. Estou doente e agora, para piorar as coisas, você arranca de mim meu melhor amigo. Que Deus é esse que só pune e maltrata? Estou com raiva de você. Ele passou dias no mutismo total. O corpo de Cláudio chegou a São Paulo na tardezinha de uma sexta-feira. O velório correu madrugada dentro e ele foi sepultado no sábado no jazigo da família. Foi um baque duro para a família e para os amigos. Tanta gente ruim no mundo e meu filho morre nesse acidente estúpido, bradava o pai durante o sepultamento. Sérgio pensou que não fosse resistir e talvez desmaiasse. Carlos e Denis o acudiram. Ficaram lado a lado e puseram Sérgio no meio deles. Vamos para casa, ordenou Denis. Ele tem razão. Você está um trapo. Não pode ir para casa desse jeito. Eu não quero mesmo. Os rapazes o conduziram até o carro e seguiram para a casa de Denis. Ele morava numa kitnet não muito longe da casa de Sérgio. Percebendo o mutismo que nele se instalara, Carlos puxou conversa. Não repare na bagunça que está o apartamento do Denis. É que ele está se mudando para minha casa. Mesmo? Decidimos que nos amamos. De que adianta ficarmos vivendo em casas separadas? Economizamos nas contas e dividiremos as despesas. Torço por vocês. Obrigado. Se você quiser acreditar no amor, aposto que uma pessoa legal vai aparecer para você. Imagine, mesmo com a AIDS metendo medo em muitos de nós, os gays só querem saber de sexo e diversão. Ninguém quer relacionamento sério. Quem disse? Ninguém quer saber de nada. Quando se fala em namoro, todos correm, como se namorar fosse algo terrível. Não é bem assim. Existem pessoas que querem saber de envolvimento e outras que não querem. Isso não é exclusividade do mundo gay. Os héteros também sofrem com isso. Conheço homens e mulheres que reclamam da mesma coisa, declarou Carlos. E para piorar, eu já levei alguns foras pelo fato de revelar ser soro positivo. Quem se rejeita, atrai a rejeição. Fique do seu lado. Conte consigo e esse novo teor de pensamentos vai lhe trazer pessoas que não ligam para o fato de você ser soro positivo. Será que é tão simples assim? Indagou Sérgio. Veja, eu e Carlos. Estamos vivendo uma linda experiência a dois, disse Denis. Vocês são exceção. Nenhum dos dois está infectado. Emerson e Josias estão juntos. Emerson é soro positivo e Josias não. Amam-se e vivem felizes. Não sabia, pois agora sabe. Isso me dá esperanças. Por que deixar de tê-las? Indagou Denis. Você está vivo, horas. Sérgio mordiscou os lábios. No fundo, até acreditava no romance. Entretanto, o sonho de uma vida afetiva ruíra com o resultado de seu exame. Os meninos sabiam do resultado, porquanto, depois da morte de Cláudio, Sérgio resolveu abrir-lhes o coração. Carlos e Denis, além de discretos, mostraram-se muito mais que amigos. Ofereceram a Sérgio todo tipo de ajuda, inclusive financeira, para ir a um bom médico. De preferência o oposto de Solano. Além de carinho e compreensão, Denis interveio. Tem saído? Não quero mais saber de sair. Levei muito pontapé da vida, quero ficar sozinho no meu canto. Existe muita gente boa no mundo, Sérgio. Gente tão boa como você, eu e o Carlos. Mas eu agora tenho um defeito de fábrica. Quem vai me acompanhar pelo resto da vida? Já viram o preconceito que existe dentro do nosso meio? Qualquer um que apresente sinais da doença, Sérgio estalou os dedos. As pessoas que estão ao nosso redor somem, afastam-se, tratam o doente de AIDS como se fosse um alienígena. Tudo depende da maneira como encaramos a doença. Se você mudar seus pensamentos, suas atitudes, ficar em paz consigo mesmo e, acima de tudo, ficar ao seu lado, não importa o que aconteça, tenho certeza de que alguém vai se interessar por você. Carlos concordou. Sim, uma pessoa que teve câncer não pode mais ter direito ao amor, um diabético, alguém que tenha problemas renais. Problemas todo mundo tem, Sérgio, mas o meu pode ser contagioso. Há como se prevenir.
usar preservativo durante as relações e adquirir hábitos de vida saudáveis. Pronto. Que risco poderá oferecer ao seu parceiro se usar preservativo nenhum? Bom, isso é. Eu e Denis usamos, confiamos um no outro, porém adotamos o uso contínuo do preservativo para ser mais higiênico. Verdade, Sérgio. Com ou sem HIV, preservativo é acessório obrigatório. Seu mundo afetivo não vai acabar porque se descobriu soro positivo, a não ser que você queira usar isso como desculpa para não ser feliz. Eu nunca amei de verdade. Nunca é tarde, observou Carlos. Eu também não acreditava no amor. Depois que conheci Denis, acreditei. E continuo acreditando. Ele apertou a mão do companheiro, um gesto de carinho. O amor, o amor. Será que terei chances de amar e ser amado? Depende de você. Primeiro precisa melhorar o teor de seus pensamentos. Cabeça ruim atrai gente em desequilíbrio. Cabeça boa atrai gente legal. Você não pode ficar nesse estado depressivo, precisa agir. Sérgio abriu os olhos e levantou-se da poltrona. Abriu a janela e aspirou o ar frio. Reagir, reagir. Essas palavras agora martelavam sua cabeça. Ele novamente olhou para fora e por uma fração de segundos viu um pedacinho de sol através das nuvens. Parecia um sinal de que as coisas podiam melhorar. Ele sorriu para aquele raio de luz dourado. A campainha tocou e quando ele abriu a porta, surpreendeu-se com Carlos. O que faz aqui? Vim buscá-lo. Para quê? Não quero sair. Carlos entrou e encostou a porta. De nada vai adiantar ficar desse jeito. Vicente morreu, você passou por maus momentos. Depois veio a morte de Cláudio. As perdas fazem parte da vida. Precisa saber lidar e aceitar isso. Os anos passaram e você não muda. Não aceito. Vai ficar emburrado em casa, metido nesse roupão. Eu saio para dar minhas aulas como se fosse um robô. Acha que esse comportamento vai mudar o resultado do seu exame? Sérgio estremeceu. Está sendo duro comigo. Estou sendo realista. Esqueceu-se de nossa conversa muito tempo atrás? Reagir. Você precisa reagir. Sei disso, mas essa tristeza não vai trazer Cláudio de volta. Eu amava o Cláudio. Ele era o irmão que eu nunca tive. Depois de passar todo aquele sofrimento ao lado do Vicente, Deus arrancou de mim meu melhor amigo. Não foi justo. Deus não tirou seu amigo do mundo. Cláudio decidiu que era hora de partir. Já havia aprendido o que seu espírito precisava para galgar mais um degrau no caminho da evolução. Ele tinha toda uma vida pela frente. Não creio que quisesse morrer. Nem havia chegado aos 40 anos. Deus não tirou Cláudio de nosso convívio. Aliás, não meta Deus nisso. Como não? Você tem uma visão humanista de Deus. Acredita que ele seja um homem, talvez um velhinho sentado cada dia numa nuvem e controlando nossas vontades, nossos desejos, criticando quando fazemos algo errado. E não é assim? Aprendi desde pequeno que Deus nos vigia ininterruptamente. E como ele poderia? Eu e Denis acreditamos que nós, conscientemente ou não, escolhemos a nossa hora de ir embora deste mundo. Está me obrigando a acreditar que somos responsáveis por tudo o que nos acontece, inclusive pela nossa morte. Sim, bobagem. Bobagem ou não, está na hora de sair de casa. Vamos respirar um pouco de ar fresco. Está chovendo. E daí, meu carro não é conversível, tem capota. Sérgio riu. Denis está lá embaixo no volante esperando-nos, é isso? Tudo planejado. Acordamos hoje inspirados a tirar-lhe de casa. Não me pergunte por quê. Contudo, tive uma vontade forte de vir até aqui e tirá-lo de casa, nem que seja por meia hora. Está certo, você venceu. Vou me vestir. 10 minutos depois estavam no carro. Sérgio cumprimentou Denis e sentou-se no banco de trás. Carlos sentou-se no da frente. Para onde quer ir? Por aí. Não dá para ficarmos dando voltas pela cidade. Está garoando e o trânsito, para variar, está horrível. Quer ir a um restaurante? Sérgio, naquele momento, deu atenção ao estômago. Não vinha se alimentando muito bem. Estou com fome. Faz tempo que não vamos ao Sujinho. Gostaria de ir até lá. Uma nuvem de tristeza esparramou-se sobre a mente de Sérgio. Era o restaurante predileto do Cláudio. Quantas noites e madrugadas passamos no Sujinho. Tanta conversa, tanta intimidade. Não sei se seria conveniente ir. Se você começar a evitar os lugares que frequentava com Cláudio, melhor ficar mesmo trancafiado em casa. Está sendo muito rude comigo.
Está sendo muito dramático. Está se tornando um homem chato e amargo. Eu não quero andar com um amigo assim. Sérgio surpreendeu-se. Como pode falar assim comigo, Carlos? Porque sou seu amigo e amigos são sinceros e verdadeiros. Você está muito chato, muito para baixo. Dessa forma vai atrair coisas ruins em sua vida. Pensamentos bons atraem coisas boas, pensamentos ruins. Dá para imaginar o que se pode atrair com uma cabeça cheia de negatividade, certo? Concordo, mas é difícil colocar isso em prática. Vá tentando no seu limite, mas vá tentando. O segredo é não desistir. Eu gostaria de ler esse livro que vocês tanto falam. Como o próprio título diz, não tenho dúvida de que você pode curar sua vida. Mesmo, Carlos? Sim. Cláudio me falava sempre da importância de manter a cabeça com bons pensamentos. Cláudio é um espírito muito lúcido. Foi por esse motivo que ficou tão pouco tempo entre nós. Se quer saber, minha intuição me diz que Cláudio está muito bem. Interveio Denis. Sérgio não respondeu. Fechou os olhos e imediatamente o rosto de Cláudio apareceu em sua mente. Ele lhe sorria. Uma lágrima escapou pelo canto do rosto de Sérgio. Os rapazes perceberam seu estado emotivo e nada disseram. Denis ligou o rádio e sintonizou numa estação que tocava músicas antigas e agradáveis. Carlos pegou em sua mão e assim continuaram o trajeto. Enquanto isso, o espírito de Cláudio tentava mais uma aproximação com Sérgio. Desde que desencarnara, tentava aproximar-se do amigo, mas as energias perturbadoras da mente de Sérgio o afastavam. Gina também tentava ajudá-lo a se lembrar do encontro que tiveram tempos atrás e conversaram muito, mas Sérgio criara uma barreira e não aceitava aquelas ideias, preferia sofrer. No momento estava com o campo áurico menos perturbado e Cláudio pôde enfim se aproximar. O espírito cuja luminosidade era indescritível estava sentado ao lado de Sérgio e procurava levantar-lhe o astral. Estou bem, meu amigo. Foi só uma mudança. Sérgio captava e acreditou estar conversando com a própria mente. Será que está bem mesmo? Sua morte foi tão horrível. Aos olhos do mundo tive uma morte trágica, porém eu não senti um pingo de dor. Só me lembro de buzinas, freios e mais nada. Quando dei por mim, estava numa cama de hospital, sendo amparado por amigos espirituais. Eu me sinto tão só. Estou doente. E quanto mais precisei de sua amizade e de seu apoio, você partiu. Estarei sempre ao seu lado, mesmo que à distância, transmitindo-lhe coragem e força. Não serei sua babá espiritual, porquanto minha vida aqui deste lado continua seguindo em frente, mas com certeza eu estarei presente, você pode acreditar. Logo eu vou morrer. Sérgio continuava de olhos fechados. A música que saía dos altos-falantes era uma bela canção muito em voga nos anos 60, tema do filme O Mestre com Carinho. Sérgio sorriu e disse para si: Ah, Cláudio, lembra de quando eu lhe cantava esta música? Era uma das minhas prediletas. Lembro-me bem. Você sempre foi desafinado, mas como bom amigo, eu escutava e às vezes também o acompanhava. Será que vamos nos encontrar em breve? Eu vou morrer e... Cláudio interrompeu. Você vai morrer. Assim como eu já morri, Denis e Carlos também vão morrer. Todos que o cercam nesta vida vão morrer. Faz parte da natureza humana. Mas dia menos dias vamos deixar o corpo físico. Você teve um encontro maravilhoso com Gina, onde ela lhe explicou tanta coisa sobre essa doença, dando-lhe a chance de mudar suas ideias. A mente de Sérgio voltou àquela noite do sonho, onde ele e Gina tiveram um agradável encontro, envolvido nos problemas do mundo e preso à ideia de que iria morrer. Ele se esquecera completamente do sonho. Cláudio encostou a palma da mão sobre a testa do amigo, de sua mão saíram fagulhas coloridas. Lembre-se do que conversaram, Sérgio. Você não vai morrer disso, é só se lembrar. De repente, tudo veio à tona. Cada frase que Gina havia lhe dito, toda a explicação sobre ele ter atraído a doença. Sérgio abriu os olhos e disse em alto tom: Eu não vou morrer disso. Eu me recuso a morrer disso. Os rapazes continuaram em silêncio. Denis olhou de esguelha para Carlos e deram uma piscadinha cúmplice. Carlos fechou os olhos e orou pelo bem-estar de Sérgio. Ele continuava conversando consigo mesmo. Arregaçou as mangas da camisa e, conforme passava os dedos pelas veias, dizia: Oi, vírus. Você entrou no meu corpo, mas não vai me derrotar. Eu sou forte para combatê-lo.
Você pode estar correndo em meu sangue, mas vai ficar quietinho, invisível. O meu amor por mim mesmo é mais forte que tudo. Você está bem? Perguntou Carlos. Estou ótimo. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Acabei de me lembrar de um sonho que tive tempos atrás. Será que você teve um sonho ou um encontro espiritual? Indagou Denis. Não sei, mas foi tão real, me fez tão bem que não me importa se foi sonho ou não. Sérgio cutucou Carlos nas costas. Ei, será que seria chato eu me encontrar com Leila? Claro que não. Ela tem esperado que você se manifeste. Por que pergunta? Eu tenho algumas dúvidas em relação à minha saúde e ela tem um amigo médico. Um excelente amigo. Um excelente médico, ponderou Denis. Eu preciso falar com ela. Será que ela me receberia? Claro. Leila tem grande carinho por você. Mesmo que não fosse apaixonado por Vicente, você esteve do lado dele no momento mais difícil de sua vida. Ficou ao lado de seu companheiro até o fim. Não fiz mais que minha obrigação, quer dizer, eu quis ajudar, foi de coração. E acha que Leila não sabe disso? Ela sempre pergunta de você. Creio que ela vai adorar recebê-lo. O espírito iluminado de Cláudio sorriu ao lado do amigo. Isso mesmo, reaja, pense positivo. Já que está com um problema, nada melhor do que encará-lo de maneira positiva. Não se esqueça de que estarei ao seu lado sempre. Sérgio sentiu agradável sensação de bem-estar. Não sabia de onde havia retirado tanta força positiva, mas se sentia bem como havia muito tempo não se sentia. Imediatamente o carro foi invadido por agradável cheiro de perfume. Sérgio fungou várias vezes e perguntou aos meninos sentados no banco da frente. Sentiram o cheiro? Que cheiro? Indagou Denis. Perfume. Não sentem o cheiro de Lacoste? Não. Ele não saberia responder, mas naquele instante era como se Cláudio estivesse ali ao seu lado. Sérgio sentiu-se tão bem que esboçou um largo sorriso. Assim que eu gosto de vê-lo, meu amigo. Cabeça erguida e bons pensamentos. O resto da vida dá um jeito. Logo muita coisa boa vai lhe acontecer. E quanto a esse probleminha que lhe apareceu, isso você vai tirar de letra, acredite. As narinas de Sérgio ficaram inebriadas pelo perfume de Cláudio, até ele descer do carro próximo do restaurante. Não sentiram o cheiro? Não. Denis estacionou numa rua transversal e andaram alguns metros até a esquina da Rua da Consolação. Quando entraram no restaurante, surpreenderam-se com Leila, Nelson e Roberto. Os três conversavam animados e teciam planos sobre a reforma e aumento da instituição. Eles se aproximaram e se cumprimentaram. Após os cumprimentos, Carlos apresentou Sérgio a Roberto. Foi tudo muito rápido. Dessa vez não foi uma sensação totalmente nova. Os olhos de Roberto e de Sérgio se encontraram e ambos não conseguiam desviá-los. Ao se darem as mãos, Sérgio perguntou: já não nos vimos antes? Não estou certo. Roberto não conseguia concatenar os pensamentos, não sabia se sua mente projetava o encontro rápido dos dois na boate muitos anos atrás, ou se tratava de memórias de vidas passadas, memórias afetivas de Robert e Gerard. Uma mistura de sentimentos sacudiu mais uma vez o coração de ambos. Os mais românticos diriam se tratar de amor à primeira vista. Prazer, prazer, respondeu Roberto. Leila percebeu a emoção que se apossara de ambos. Chamou o garçom e pediu que juntasse mais uma mesa. Sentaram-se todos juntos e Roberto ficou de frente para Sérgio. Trocaram olhares significativos durante o almoço. A refeição correu agradável. Na hora que a conta chegou, Sérgio pigarreou e tomou coragem. Perguntou a Roberto: incomodaria se eu lhe pedisse seu cartão e agendasse uma consulta? Uma consulta? Sérgio pigarreou. Sim, uma consulta. Meu ex-companheiro morreu de AIDS há alguns anos. Eu tenho o vírus e o médico que me atendeu naquela época não foi lá muito simpático. Terei o maior prazer em atendê-lo. Quer ir amanhã ao consultório? Sim. Roberto tirou um cartão da carteira e em seguida consultou sua agenda. Pode ser no último horário? Pode. Assim ficaremos à vontade. Não se esqueça de levar todos os seus exames. Está certo. Todos se despediram e quando Sérgio chegou em casa, ele novamente dirigiu-se à janela da sala. Olhou para o sol, que tentava timidamente se livrar das nuvens e sorriu. Obrigado. Os espíritos de Cláudio e Gina estavam ao seu lado. Agora é com vocês. A vida os reuniu mais uma vez. Dessa vez não há casamentos arranjados, trapaças, joguinhos de sedução.
Não há motivos para que se separem. Vocês têm toda a chance de viver uma linda história de amor, como nós iremos viver a nossa, tornou Cláudio. Sim, meu Cláudio, meu amor, como a nossa. Gina beijou os lábios de Cláudio e em instante seus espíritos desapareceram, deixando no ambiente agradável sensação de bem-estar e, mais uma vez, uma leve fragrância de perfume Lacoste no ar. Capítulo 34. Vidigal deu uma batidinha na porta e entrou. Vai ficar até tarde? Vou, respondeu Roberto. Quer jantar mais tarde em casa? Mirtes mandou fazer bife com batatas fritas, seu prato predileto. Ela ligou há pouco e pediu que se juntasse a nós. Roberto passou a língua nos lábios. Convite irresistível, mas terá de pedir à sua esposa que guarde um pouco para mim e comerei amanhã. Por quê? Tem trabalhado muito? Tenho paciente novo. Ossos do ofício. Está certo, garotão, amanhã pode ser? Roberto consultou a agenda. Pode. Diga a Mirtes que amanhã eu jantarei com vocês. Vidigal resmungou. Vou ter de jantar o mesmo prato por 2 noites? Vai sim. Amanhã vou querer bife com batatas fritas. Mirtes está mimando demais. Estou com ciúmes. Ela me adora fazer o quê? Eu sou mesmo adorável. Vidigal fez um gesto engraçado com os dedos. Convencido, até amanhã. Até amanhã. Vidigal se despediu e em seguida a recepcionista trouxe Sérgio até a sala. Ele entrou e ela perguntou a Roberto. A consulta vai demorar? Vai, Glória. Pode ir para casa. Eu apago as luzes do consultório. Obrigada, Dr. Roberto. Até amanhã. Vá com Deus. Sérgio sentou-se na cadeira em frente à mesa, meio sem graça. Entregou o envelope com os exames para Roberto. Enquanto ele abriu o envelope, perguntou: Como tem passado? Bem, anos atrás tive uma mancha no pescoço. Descobri ser sarcoma de Kaposi. Tratei e depois ele sumiu. Apareceram outras manchas? Não, nunca mais tive. Você tem uma aparência saudável. Ninguém diria ser portador do vírus. Obrigado, doutor. Tenho me cuidado. É bom cuidar do corpo com ou sem doença. Mudei meus hábitos alimentares e agora procuro fazer exercícios. Bom sinal. E a cabeça? O que tem ela? Como andam seus pensamentos? Procuro ter bons pensamentos. Esse é o diferencial entre meus pacientes. Os que têm uma boa cabeça, que mudam suas posturas, têm um resultado melhor ao tratamento. Mesmo? Sim. Eu diria que 80% do tratamento em pacientes soropositivos é mais resultado de uma mente sadia. Ouço muito que a medicação tem efeitos devastadores. Alguns pacientes respondem bem à medicação, outros nem tanto. Cada caso é único. Porém, eu acredito que a mente ajuda bastante para um tratamento eficaz. O senhor pensa diferente. O senhor não existe. Sou mais novo que você, mas é médico. Prefiro que me chame de Roberto. Gosto de ter uma relação mais humana com meus pacientes, como se fosse um amigo que estivesse tratando de você. Está bem? Disse Sérgio no largo sorriso. Você está com 45 anos, está bem conservado. Sérgio enrubesceu. Roberto continuou a olhar os exames. Você não fez o exame de carga viral? Não. Eu fiz o teste anti-HIV e depois repeti o exame. Alguns anos atrás fui atendido por um médico muito rude, que afirmou com categoria que eu morreria no máximo em 2 ou 3 anos. Infelizmente, alguns médicos ainda têm uma visão fatalista da doença. Eu não tenho. Ainda bem. Sabe que a rede pública de saúde distribui gratuitamente o AZT? Sim. Todavia sei que ele sozinho não consegue controlar a fúria do vírus. Recentemente, surgiram os primeiros inibidores de protease. Sérgio interrompeu. O que é isso, doutor? Medicações que dificultam a multiplicação do HIV no organismo. Começamos há pouco tempo a utilizar em nossos pacientes a terapia antirretroviral, quer dizer, a prescrição de medicamentos para combater o vírus com mais eficácia, procurando causar efeitos colaterais menos danosos ao organismo. Então estamos próximos da cura. Eu não diria cura, mas estamos perto de que a AIDS se torne uma doença controlada e crônica, como a diabetes, por exemplo. Esses inibidores são anjos no organismo, é isso? Pode-se pensar assim. Roberto sorriu. Os inibidores de protease são como uma pequena bomba que se lança sobre o vírus, matando. Muitas pessoas que tinham certeza de que estavam diante de seus últimos anos de vida, de repente se deram conta de que não vão morrer. Essa notícia não poderia ser melhor, doutor.
A expectativa de vida de um soro positivo passou de 10 para 20 anos e estudos recentes apontam para 30 anos. Daqui a 30 anos, estarei no bico do corvo, estarei quase no fim da vida. Roberto riu. Para ver como a AIDS hoje não é uma doença mortal, é perigosa e aconselho a todos os meus pacientes a fazerem sexo seguro. De qualquer forma, é melhor evitá-la. Mas para aqueles que se infectaram, vai uma boa notícia. Dá para se ter uma vida normal. Os olhos de Sérgio brilharam emocionados. Eu vou viver, doutor, eu juro. Vai viver muito. De uma coisa eu tenho certeza, qual? Você não vai morrer de AIDS. Eu digo isso para mim todos os dias. Confie e acrescente aos seus dizeres uma frase que eu uso há anos. Qual é? Sou amado e protegido por Deus. Leve brisa entrou pela janela do consultório, balançando graciosamente as persianas. Sérgio sentiu agradável sensação de bem-estar. Se eu soubesse que você era tão bom, teria vindo antes. Passei esses anos todos temeroso de ouvir outra declaração de morte. Chegou na hora certa. Acredito que nesse tempo teve chance de rever sua vida, mudar crenças e posturas. Minha intuição diz que hoje você é um homem mais confiante, mais amadurecido. Afinal, depois que enfrentou a AIDS, você é capaz de enfrentar qualquer coisa. Verdade, doutor? Eu me sinto tão forte que sou capaz de enfrentar qualquer coisa, até o preconceito. Hoje me aceito 100%. Se Deus me fez homossexual é porque Ele quis que eu aprendesse coisas boas dentro dessa condição. Concordo com você. Roberto pediu que ele se despisse, ficasse de cuecas e deitasse numa maca. Sérgio obedeceu. Enquanto ele o auscultava, prosseguia. O mundo tem de agradecer por haver os gays. Afinal, se não existissem os homossexuais, imagine como esse consultório estaria decorado. É verdade. Somos sensíveis e muito bons em decoração. Gostamos de coisas bonitas, objetos de arte, bons restaurantes. E como não temos filhos, podemos viajar o mundo inteiro com nosso companheiro. Isso não é fantástico? Sérgio pigarreou. Você se sente bem como gay? Sim. Não tem medo do que os outros façam gracinhas pelas suas costas? De maneira alguma. Eu me aceito do jeito que eu sou. Estou do meu lado. Hoje sinto-me mais forte para enfrentar o preconceito. Você não aparenta ser gay, não tem trejeitos. Na intimidade eu sou mais solto. Quando jovenzinho era bem delicado, porém conforme fui me aceitando e me entendendo como homossexual, fiquei mais confiante e passei a não mais ligar para a minha postura. Conclusão, tornei-me mais homem na aparência conforme fui me aceitando incondicionalmente. Quer dizer, quanto mais bicha por dentro, mais homem por fora. Sérgio não cabia em si de tanta risada, as lágrimas rolavam de puro contentamento. Fazia tempo que não ria assim, e muito mais tempo que não se sentia tão bem na presença de alguém. Eu mal o conheço, mas sinto que é um velho conhecido meu. Tive a mesma impressão no restaurante, rebateu Roberto. Você namora? Não. Por falta de opção, creio. Por que não senti atração por ninguém especial? Nunca namorou? Tive meus casos, aqui e acolá, nada sério, e você? Tive alguns relacionamentos. Meu último companheiro morreu em consequência da AIDS. Leila me contou. Afinal, era o filho dela, sinto muito. Não tem de quê. Ela me disse que você cuidou muito bem do Vicente. Sim, mesmo não o amando. Tive profundo sentimento de fraternidade. Independentemente de qualquer coisa, ele era meu amigo. Já amou na vida? Nesta ainda não. Roberto passou as mãos pelo ventre de Sérgio. Sente dor aqui? Não. Ele terminou de fazer o check-up básico. Aparentemente está muito bem. Creio que seu exame de carga viral vai ser baixo. Preciso mesmo fazê-lo, sim. Esse exame mede a quantidade de HIV no seu sangue. Por meio dele, terei uma imagem de sua saúde e saberei quais as combinações de medicamentos que você terá de tomar. Isso me assusta. Por quê? Conheço gente que toma mais de 10 comprimidos por dia. Uns têm de serem tomados em jejum, outros depois de comer, tornando a vida do paciente um inferno. Alguns casos são assim mesmo, não vou mentir. Mas você chegou ao meu consultório em boa hora. Dependendo da quantidade de vírus no seu sangue, podemos iniciar o tratamento somente com 2 comprimidos de manhã e 2 à noite, fazendo ou não jejum. Fala sério. Por que mentiria ao meu paciente? E se quiser, poderá pegar seu medicamento na rede pública. Nosso país é um dos pioneiros na distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento do HIV. Quem diria?
que o Brasil tornaria-se referência em nível mundial para o tratamento da doença. Tenho orgulho do meu país. Eu também. Pode se vestir. Roberto fez a guia para o exame de carga viral e o entregou a Sérgio. Meu plano de saúde não cobre esse exame. Pode fazer através do Centro de Referência e Tratamento, CRT-DST-AIDS, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Deve ser uma burocracia e tanto. Engana-se de novo. É tudo muito bem feito, coisa de primeiro mundo. Roberto fez uma cartinha redigida de próprio punho. Entrega esta carta na recepção. Segue o endereço. Os médicos de lá são meus conhecidos. Eu posso pagar pela consulta. Gostaria de ser atendido aqui neste consultório. Todavia não tenho como pagar os exames caros e os possíveis remédios que terei de tomar. Eu arrumarei uma maneira de você fazer os exames de sangue e pegar seu coquetel pela rede pública de saúde. É um direito de todo soropositivo brasileiro, não importando a cor, sexo, raça, condição social, orientação sexual. Eu não tenho palavras para lhe agradecer, doutor. Este é o meu trabalho. Quando os exames ficaram prontos, Sérgio teve uma grata surpresa. Roberto colocou os exames sobre a mesa. Antes de falar do resultado, queria lhe explicar algo muito importante. Pode dizer, doutor. O vírus HIV destrói as células T, as quais combatem infecções. Se tiver uma carga viral alta, indica que tem muito HIV no seu sangue. Se tiver uma carga viral baixa, indica que tem pouco HIV no seu sangue. Se tiver uma carga viral indetectável, que é o desejo de todo médico e mais ainda de todo paciente, indica que tem menos HIV do que o exame pode medir. Quando a sua carga viral é baixa, é muito mais fácil manter-se saudável, mas lembre-se, mesmo que tenha uma carga viral indetectável, ainda é portador do vírus HIV. É importante proteger as outras pessoas. Use sempre preservativos quando tiver relações sexuais. Sem dúvida, doutor. No seu caso, tenho boas notícias. Pelo resultado do seu exame, poderemos adotar o uso de Biovir e Nevirapina. Muitos pacientes têm respondido bem a essa combinação de medicamentos. São os 2 comprimidos que se toma de manhã e de noite? Sim, você vai começar a tomá-los amanhã. Em 14 dias, alguns sintomas podem se desenvolver, como vermelhidão pelo corpo ou certo mal-estar, como febre ou enjoo. Depois dessas 2 semanas, se estiver tudo certo, esperaremos por mais outras 2 semanas e repetiremos o teste de carga viral. Se ele estiver bem mais baixo ou indetectável, é sinal de que o coquetel está surtindo efeito positivo. Deus o ouça, doutor. Estou tão confiante. Há outras coisas que pode fazer para aumentar a contagem de células T e manter-se saudável. Além da medicação, Isso inclui ingerir alimentos saudáveis, descansar tanto quanto possível, evitar o tabaco, o álcool e as drogas, reduzir todo tipo de estresse e, por último, não menos importante, manter uma atitude positiva diante da vida. Sérgio sorriu triunfante e tirou um livro de sua pasta. Veja, doutor, esse livro está mudando minha vida. Roberto pegou o exemplar. Era A Vida em Perigo, de Louise Hay. Ele sorriu. Conheço esse livro, indiquei para muitos pacientes. Louise Hay tem feito um ótimo trabalho não só para pacientes de AIDS, mas para todos os que enfrentam doenças consideradas terminais. Tornou-se uma bíblia para mim. Graças a ele e aos meus amigos, eu tenho adquirido outra visão da vida, mais positiva e mais bonita. A AIDS me fez ver o mundo mais colorido. Às vezes somos pegos de supetão por algo desagradável. Acreditamos que a vida está nos punindo, quando na verdade está nos alertando para que mudemos nossa maneira de ser, para vivermos em harmonia e bem-estar. A conversa fluiu agradável e Sérgio inesperadamente convidou Roberto para jantar. Aceito. Depois desse jantar veio outro, mais outro. A amizade entre eles extrapolou a relação médico-paciente. Roberto convidou Sérgio para ser voluntário na instituição. Afinal de contas, Sérgio tinha o vírus e sabia o que era lidar com a AIDS. Estou para me aposentar e não sabia o que fazer da minha vida. Pensou que fosse se dedicar a bingos e tricô? Perguntou Roberto em tom de deboche. Eu não ficaria bem fazendo tricô. Por que não? Homem não faz tricô? É uma terapia excelente. Não, porque não tenho coordenação motora mesmo.
Os dois caíram na gargalhada, saíam bastante. Sérgio adorou reaproximar-se de Leila e Nelson. Empolgou-se com a instituição, emocionou-se com as crianças que ali chegavam. Em pouco tempo estava envolvido de corpo e alma no trabalho com crianças soropositivas. Quando uma delas conseguiu reverter a presença do vírus no corpo, a emoção foi geral. Tudo é possível, disse Roberto. Tem razão, concordou Sérgio. Os jantares foram aumentando, as idas ao cinema também. De repente, em poucos meses, os dois perceberam-se apaixonados. Roberto tomou a iniciativa. Quer me namorar? Adoraria, mas tenho medo de infectá-lo. Eu sou médico. Sei com quem estou lidando. Não se pega AIDS tão fácil assim. E de mais a mais, seus exames têm apresentado carga viral indetectável. Mesmo assim, ainda tenho vírus. As chances de você me contaminar são mínimas. Eu tenho uma boa cabeça para viver e namorar um portador de HIV. Mas eu... Roberto silenciou, pousando os dedos delicadamente em seus lábios. Eu o amo. Do jeito que você é. Só quero saber se quer me namorar ou não. Pode me dar uma resposta objetiva? Sim, eu quero. Desde o primeiro dia em que eu vi, sempre o desejei. Roberto aproximou-se e o beijou demoradamente nos lábios. Vamos tentar. Algo me diz que seremos muito felizes juntos. Eu também acho. Epílogo. A notícia de oficialização do namoro de Roberto e Sérgio foi dada no almoço realizado por Leila. Assim que chegaram para o evento, Bonnie e Clyde, dois cocker lindos, filhos de Rex que morreram anos antes, atiraram-se sobre Sérgio. Leila lembrou-se do dia em que Rex atirou-se sobre Roberto. Falou para Sérgio. Eles gostaram de você, sinal de que é uma boa pessoa. Roberto e Sérgio estavam se dando muito bem e decidiram comunicar à família que iriam juntar seus trapinhos em breve. A família de Sérgio não quis participar. Problema deles. Não sabem o que pedem. Se fosse anos atrás, eu estaria chorando, porque minha família não estava me dando apoio. Hoje eu me dou apoio e percebo que se eles não me aceitam, não podem viver comigo. Eu só quero conviver com pessoas que me aceitem e me respeitem. E, acima de tudo, que me amem pelo que sou. Bravo, assim que se fala. A tarde estava ótima, com temperatura bem agradável. Sérgio e Roberto decidiram dar uma volta no parque ali perto de casa. Roberto espremeu os olhos. Não podia acreditar no que via. Sérgio preocupou-se. O que foi? Aquele homem ali no parquinho brincando com uma criança. O que tem? Roberto foi caminhando e estugou o passo. Chegou próximo e falou emocionado. Davi? O homem voltou as costas e, ao ver Roberto, seus olhos brilharam. Depois de muitos anos, eles se reencontravam. O abraço foi meio desajeitado, visto que Davi carregava a linda criança nos braços, com pouco mais de 2 anos de vida. Meu Deus, como você está bem! Exclamou Davi. Digo mesmo. Quanto tempo e esse guri? Meu filho. Jura? Davi assentiu com a cabeça. Roberto pegou a criança nos braços e apresentou Sérgio. Este é meu namorado. E voltando-se para Sérgio, disse, esse é o Davi, um amigo de muitos anos atrás. Eles se cumprimentaram. A criança simpatizou com Roberto e começou a puxar seu cabelo. Beto gostou de você, tornou Davi. O que disse? Beto, meu filho, se chama Roberto, homenagem a você. Roberto abraçou e beijou delicadamente a criança. Uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho. Que honra, obrigado. Espero que meu filho cresça e tenha um coração tão bom quanto o seu. Davi piscou para Sérgio e falou. Esse rapaz é um tesouro, uma joia rara, não desgrude dele. Sérgio declarou, por nada neste mundo. Riram os três. Davi tornou mais sério. Eu perdi o interesse por homens. No voo conheci Marisa. Ela era comissária de bordo. Flertamos, trocamos telefone e deu nessa coisa linda. Apontou para o filho. Sérgio interveio. Você é casado com Marisa Argolo? Sim, você a conhece? Pois claro. Ela muito me ajudou anos atrás quando meu ex-companheiro ficou doente. Vicente, eu sei do caso. Marisa tem muito carinho por ele. Embora tenha sido uma fase triste de sua vida, ela não gosta muito de falar no passado. Como ela está? Está bem. Saiu da companhia aérea. Montamos um café no bairro que moramos. Estamos juntos e felizes. Encontrei o amor de minha vida. Os três entabularam conversação por mais algum tempo. Depois o pequeno Beto começou a resmungar que estava com fome.
Davi deixou seu telefone para marcarem o jantar e despedirem-se. O mundo é pequeno. E como, Roberto? No fim das contas, todo mundo conhece alguém que conhece a gente. Davi falava sobre ter um filho. Realizou seu desejo. E por falar em desejo, Roberto deu uma piscadinha para Sérgio. Você gosta tanto aqui deste bairro? Por que não vende ou aluga seu apartamento e vem morar comigo? Ainda é cedo. Cedo para quê? Não sei. É um passo muito importante. Gostamos um do outro. Nós nos amamos. Temos afinidades. Eles riram. O que mais falta? Está bastante animado. Depois de ver Davi feliz com o filho nos braços, percebo que a vida precisa ser vivida em toda a sua intensidade no hoje, no agora, no presente. Somos adultos, maduros, não somos mais crianças. Por que não viver juntos, dormir toda noite abraçadinhos? Sérgio meneou a cabeça para os lados e sorriu, safado. Roberto tirou uma carta do bolso. Parece que vejo sinais da vida por todos os lados, mostrando-me que devemos casar. Por que diz isso? Acabamos de encontrar Davi e ontem recebi esta carta de um ex-namorado. Sérgio levantou o olho. O que ele quer que volte? Pode esquecer, agora você é meu. Roberto sorriu. Jean foi um namoradinho da época em que morei em Paris. Depois cada um seguiu seu rumo e ele me mandou esta carta. Está apaixonado e vive feliz com seu companheiro italiano, Paolo. Daí veio a pergunta, por que a gente não imita o Jean? E por que não fazemos como Davi e Marisa? As pessoas que se amam preferem viver juntas. Nem todas. Conheço casais que vivem juntos há anos e moram em casas separadas, porque não respeitam a individualidade alheia. Prometo que vou deixar você ter seu espaço. Não vou ficar grudado no seu pé o dia todo. Vamos? Considere essa maravilhosa possibilidade. Façamos assim. Eu alugo meu apartamento, você aluga o seu e vamos para um terceiro nosso. Roberto enfatizou. Se não der certo, a vida sob o mesmo teto, voltamos para nossas próprias casas, tudo muito prático, mas que não custa tentar. Ah, não custa. Está bem, você venceu. Sério? Você foi convincente. Quando começamos a procurar casa, Roberto o abraçou com carinho e o beijou no rosto. Eu amo Sérgio muito. Outro almoço foi realizado na casa de Leila e Nelson, dessa vez para anunciarem a vida a dois sob o mesmo teto. Leila fez questão de oferecer o almoço. Para não haver brigas, Dalva e Maria juntaram seus dotes culinários e prepararam deliciosa refeição, que deveria constar bife à milanesa e batatas fritas. Helena estava muito feliz com esse namoro. Percebeu quanto seu filho estava verdadeiramente apaixonado por Sérgio, e além do mais, ambos faziam um belo casal. Ela entregou-se de corpo e alma ao trabalho na instituição, e de vez em quando viajava com amigas em divertidas excursões. Eliana estava numa eterna lua de mel com Nicolas. Depois de se acertarem, ela largou o emprego e foi viver sua história de amor. Rafaela fez o possível para que a mãe aceitasse que ela era uma mocinha e podia viver muito bem ao lado da avó e do tio. E por outro lado, ela tinha Ricardo, Anne e o primo Adriano, que nutria por Rafaela sincera afeição. Eliana seguiu sua viagem com seu amado. Tiveram mais 2 filhas, Isabela e Chloe, e seguiram suas vidas felizes para sempre. Depois de se separar de Carlos, Alaô atirou-se a uma vida de prazeres. Vivia de noitadas, regadas a bebida e sexo. Depois de alguns anos, seu corpo começou a dar sinais desses excessos, e ele não se tornou um tipo assim tão atraente, o que para muitos gays, principalmente os que carecem de amor próprio, é considerado fim da linha. Alaô escolheu o caminho do sexo pago. Contratava garotos por meio de anúncios no jornal. Numa dessas visitas, em sua casa, ele sofreu o que hoje se conhece como Boa Noite Cinderela. O garoto de programa colocou um pozinho na bebida do cliente. Alaô perdeu os sentidos, foi amarrado e surrado à sua casa, ficou de cabeça para baixo. O garoto de programa, na companhia de outros 2, levou todo tipo de aparelhos, eletrodomésticos, discos, dinheiro, cartões de crédito e talões de cheque. A história rendeu dia de matérias nos jornais, porquanto Alaô era funcionário conceituado de um banco estrangeiro. Ele foi demitido e, depois desse susto, mudou seu estilo de vida. Decidiu ir para o interior do estado e, com o dinheiro da rescisão, abriu uma papelaria. Alaô conheceu Janete,
uma mulher da mesma idade que ele, divorciada e sem filhos, e que controlava o dinheiro e a vida do marido. Casaram-se e Alaor nunca mais se relacionou com homens. Sua fase gay havia definitivamente terminado. Janete apaixonou-se por um rapaz mais novo, tirou todo o dinheiro do marido e fugiu com o moço. Alaor ainda tenta se refazer do desfalque, vive de favores e da caridade alheia. Carlos e Denis, ainda apaixonados e felizes, organizaram a festa de despedida de solteiro de Roberto e Sérgio. Reuniram os familiares e amigos. Ricardo havia comprado uma bela casa no Jardim Europa e decidiram fazer a festa ali, ao lado da piscina, com direito a muita comida, brincadeiras e até uma orquestra para animar a festa. Otávio, depois de morto, levou muitos anos para se recuperar do alcoolismo e precisou de muito tempo para lidar com suas emoções primitivas. Assim que seu órgão perispiritual referente ao fígado foi reconstituído, ele escolheu trabalhar com Venceslau e Otacílio na parte astral da instituição fundada por Leila. Tempos depois, Vicente juntou-se ao grupo. Ele melhorou muito o teor de seus pensamentos e a doença tornara-se parte de seu passado. Vicente emocionou-se tremendamente quando Leila inaugurou uma nova ala da instituição que levava o nome dele. Roberto e Sérgio alugaram seus apartamentos e, com o dinheiro dos aluguéis, mudaram-se para um terceiro, bem maior. A experiência a dois tornou-se algo agradável para ambos e tempos depois decidiram comprar uma casa no elegante condomínio próximo da capital. Pelo que consta, vivem juntos, felizes e sob o mesmo teto até os dias de hoje. Sérgio continua com o mesmo esquema de coquetel antirretroviral, tomando a mesma medicação, 2 comprimidos de manhã e 2 à noite, e tem uma saúde de ferro. O seu exame de carga viral, que detecta a quantidade de vírus HIV no sangue, tem apresentado resultado indetectável há alguns anos. Ele trabalha na instituição fundada por Leila durante a semana. Dorme a sua média de 8 horas diárias de sono, pratica exercícios, é adepto de uma alimentação saudável e, o melhor de tudo, ama e é amado por seu companheiro. Roberto tentava ajeitar a gaveta do companheiro. Por que esse smoke? Porque a gravata borboleta? Não podia colocar um terno simples? Está maluco? Somos padrinhos de Rafaela. Ela quer que seus tios estejam lindos no altar. Falou Roberto enquanto terminava de dar o laço. Você não sabe como fico emocionado e feliz de ter sido acolhido pela sua família. Nunca me senti tão amado em toda a vida. Você merece, disse Roberto, dando um tapinha no ombro de Sérgio. Pronto, você está um charme, olhe-se no espelho. Sérgio correu até o espelho e assentiu com a cabeça. E se perder o emprego, pode se transformar em ajustador de gravatas, nível borboleta. Riram, abraçaram-se, beijaram-se e saíram para o casamento de Rafaela. A sobrinha de Roberto transformara-se numa linda mulher, muito parecida com Eliana. Seus olhos eram verdes e expressivos, os lábios rosados e os cabelos caíam pelos ombros. Ela perdera completamente o contato com o pai e convidou Nicolas para entrar ao seu lado na igreja. Eles se tratavam como pai e filha. Ela conhecera Juliano, um lindo rapaz de boa família e da mesma idade que ela, na época em que faziam residência médica. Apaixonaram-se e decidiram se casar. A música começou, os convidados se levantaram. Isabela e Chloe, filhas de Eliana e Nicolas, iam à frente, esparramando rosas brancas pelo caminho. Logo atrás vinha Adriano com as alianças. Em seguida a noiva e o padrasto. Eliana, Ana e Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Foi uma linda cerimônia. Alguns convidados estranharam um casal composto por 2 homens ao lado da noiva, mas a maioria conhecia Sérgio e Roberto. Sabiam que eram gays e viviam sob o mesmo teto e achavam natural que eles estivessem lado a lado no altar. No finalzinho da cerimônia, os espíritos de Gina e Cláudio apareceram e de suas mãos saíram floquinhos coloridos que jorraram sobre os noivos, iluminando suas auras. Veja como Sérgio está bonito. Tem muitas saudades dele, não, meu amor? Cláudio deixou uma lágrima escapar pelo canto do olho. Muita saudade. Vá lá e lhe dê um abraço. Tenho medo que ele se emocione por demais. Eu sempre me emociono quando me aproximo dele. Qual nada? Sérgio vai adorar sentir você por perto. Hoje é dia de festa.
Cláudio beijou Gina nos lábios e aproximou-se de Sérgio, sussurrou em seus ouvidos. Sempre soube que você nunca morreria em consequência da AIDS. Continue mantendo pensamentos positivos sobre si mesmo e sobre a vida que o cerca. Eu o amo, meu amigo. Cláudio pousou um beijo na bochecha de Sérgio. Em seguida, ele e Gina deram-se as mãos e seus espíritos sumiram, deixando no ambiente energia positiva. Sérgio instintivamente passou a mão na bochecha. Lembrou-se de Cláudio e sorriu feliz. Ele percebeu a presença do espírito amigo. Embora não soubesse distinguir o que sentia, um cheiro forte de perfume Lacoste o envolveu. Roberto fungou próximo de seu pescoço e perguntou: que cheiro é esse? De quê? Perfume dos antigos? Nada não. Acho que são as flores no altar, respondeu num sorriso maroto. Sérgio não teve dúvidas de que Cláudio estivera ali. Meu amigo, onde quer que esteja, saiba que eu amo e estou bem, muito bem, disse em pensamento. Naquele instante, Sérgio sentiu um amor tão grande por si mesmo que imediatamente tomou consciência de ser tão perfeito como o Pai que está no céu. Ele teve a nítida certeza de que tudo, mas absolutamente tudo na vida tem jeito. Final.